Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Informática Básica, cujo tema é o Google Sheets ou Google Planilhas, como vocês preferirem. Então, vamos lá? Vamos começar já de mão na massa. Eu vou abrir aqui o meu Drive, o meu Google Drive, assim, melhor dizendo, e vou criar uma pasta aqui dentro dentro da minha pasta da disciplina para demonstrar para vocês. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui no botão novo, pasta, e vou dar um nome. O nome da minha pasta vai ser aula 3. Aperto aqui em criar. Ele criou para mim uma nova pasta. Vou dar dois cliques aqui dentro para poder entrar dentro dessa nova pasta. E aqui dentro da nova pasta, nós vamos criar um novo documento de planilhas. Então, ao invés de vir aqui em documentos do Google, como nós fizemos na aula anterior, nós vamos vir aqui, planilhas do Google. Bom, ele criou aqui para nós, está acabando de criar uma planilha nova, um documento novo, um documento em branco. Bom, vocês podem ver que vou apertar F11 para ampliar a tela. Vocês podem ver que ele é extremamente semelhante ao Google Documentos. As diferenças ficam mesmo por conta das funcionalidades de cada um dos programas, mas do restante são bem parecidos mesmo. Então, o que vem a ser um software de planilhas, independente de qual seja? Uma planilha nada mais é do que algo como se fosse uma tabela. E cada elemento dessa tabela, ele tem uma localização. Nas planilhas, de maneira geral, a nossa localização ela é cartesiana. Ou seja, no eixo horizontal, ele é identificado por letras, né? A gente tem aqui as letras do alfabeto. E as linhas, a parte aqui vertical, são identificadas por números. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nessa primeira célula, que é essa unidade aqui que contém um valor que eu vou armazenar para poder trabalhar, e digitar aqui, por exemplo, o número 2 e apertar Enter. Então, o que acontece? Eu guardei essa informação, o número 2, em uma célula. Em qual célula? Na célula A1. E se, por exemplo, eu quiser guardar um outro valor? Eu vou na célula aqui B2, por exemplo, mas eu poderia utilizar B1 ou B4, só mesmo por exemplo. E colocasse aqui o valor de número 3. Então, se eu quisesse efetuar uma soma aqui na célula da frente, na célula C, basta, eu não preciso de fazer, eu não preciso de colocar 2, vou colocar aqui o número 2 e somar com 3. Vai me retornar 5. Mas não é esse o propósito de uma planilha. O propósito de uma planilha é que quando eu efetue alguma operação com ela, eu não informe o valor que eu estou trabalhando, mas sim informe o endereço daquele valor, onde aquele valor está localizado. Então eu vou apagar aqui, e ao invés de falar que eu quero somar o número 2 com o número 3, eu vou falar que eu quero somar o valor que está na minha célula A1 mais o valor que está na minha célula B2. Aperto Enter e ele retorna para nós o número 5. Um detalhe que eu preciso mencionar para vocês, sempre que eu for fazer alguma operação aqui de planilhas, olha só que ele identificou para nós aqui a operação que a gente fez. Nós somamos o número 2, que estava na célula A1, com o número 3, que estava aqui na célula B2. Então, sempre que eu iniciar com alguma operação de planilha, eu preciso utilizar um operador para poder falar para o meu programa de planilhas, aqui para o nosso caso, para o Google Sheets, que eu estou iniciando uma operação e não estou inserindo um valor. Tudo bem? Por exemplo, se ao invés de iniciar isso, eu digitar simplesmente A2 mais B3, repare que ele guardou apenas o texto daquilo que eu digitei e não entendeu aquilo como um comando para somar a célula A1 mais a célula B2.
Então, para que eu avise para o meu programa de planilhas, olha, eu quero fazer uma operação, eu preciso iniciar com o operador igual. Aí sim ele vai compreender que eu não estou inserindo um valor, eu não estou digitando um texto. Ele vai compreender que nós estamos fazendo uma operação com valores. Então eu vou retornar aqui para a nossa fórmula, igual A1 mais B3. Então, aliás, mais B2. Então você pode identificar aqui, no cantinho esquerdo aqui, que ele marcou para nós quais valores eu estava somando. Bom, eu posso diminuir? Sim, aqui você pode fazer qualquer operação matemática, sem nenhum problema. O importante é que você saiba como identificar isso para passar essa informação de maneira correta para o computador para que ele efetue o cálculo que nós estamos procurando. Tudo bem? Bom, então esse é um exemplo básico, um exemplo simples de como utilizar um software de planilhas. Bom, é só para isso que serve? Não, vou deletar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, normalmente a gente quando vai criar uma tabela com alguma informação, por exemplo, com nomes de pessoas, ou ainda uma tabela que contenha alguns registros de alguma informação específica, eu preciso criar uma identificação para que a pessoa que vai ler aquela planilha, ou ainda que seja você mesmo que vai ver aquilo mais tarde, possa identificar de quais valores você está trabalhando aqui. Então, aqui na célula 1, por exemplo, eu vou criar uma planilha muito simples, só mesmo para demonstração de algumas formatações que a gente pode realizar. Eu vou criar aqui um nome, apertei a tecla Tab, ele avançou para a próxima célula. Vou criar aqui uma nota, a nota 1, vou criar a nota 2 e vou criar a nota 3. Então eu vou dar alguns nomes aqui para os meus alunos. Eu vou chamar um aluno de Pedro. Vou chamar um aluno de Pedro, o outro de Paulo, mais um aqui de André e um de João. Bom, aqui vou atribuir uma nota para cada um dos meus alunos. Então, a nota número 1 do Pedro, ele ficou com 5. Na nota número 2, ele ficou com 7. E na nota número 3, ele ficou com 4. Ok? Aqui o Paulo, na primeira nota, ele ficou com 4, depois com 8 e com 9. Depois o André ficou com 6, logo em seguida 7 e 7 novamente. Depois o João ficou com 9, 8 e 6. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu criei um pequeno registro para mim e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos formatar esse registro para deixar ele com a visibilidade um pouco melhor. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar são com os títulos. Eu vou selecionar aqui, vou clicar e arrastar. Ele selecionou para mim. Vou colocar em negrito os títulos, da mesma forma que nós aprendemos lá no Google Documentos. E também vou aumentar um pouquinho só o tamanho da fonte. E também vou utilizar a opção de centralizar esses valores, para que fique mais fácil a minha visualização. Além disso tudo, eu também quero colocar aqui vou selecionar todos os meus registros e, embora vocês estejam vendo pequenas tabelinhas aqui, quando vocês vão imprimir esse documento, essas tabelas elas não aparecem. Então, o que eu preciso fazer? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esses valores aqui dentro de umas bordas, para que a minha visualização fique um pouco mais harmoniosa. Tem vários estilos, você pode colocar a borda somente ao redor da tela, você pode colocar a borda somente ao centro. O mais usual é colocar uma borda aqui em toda a planilha, porque assim fica mais prática a minha visualização. Tudo bem?
Bom, então o que acontece? Cada vez que eu seleciono um desses valores aqui, nós podemos fazer operações com esses valores. Então, suponhamos que eu queira saber a nota de todos os alunos, quanto que no geral esses alunos tiraram. Então eu vou criar aqui mais uma coluna, vou chamar de nota geral. Vou aplicar aqui as mesmas formatações, aumentar a fonte do tamanho 11 e também vou criar aqui uma tabelinha. Bom, como que eu vou fazer para realizar essa soma? Eu tenho dois métodos. Eu posso começar aqui inserindo o valor de igual e pedir para que o Google Planilhas use uma função que ele tem para realizar a soma. Ou você pode também ir demarcando os valores. Eu vou demonstrar dos dois jeitos aqui. O jeito mais prático de se fazer isso seria utilizando a função já embutida, que seria a função somar. Então eu vou iniciar com o sinal de igual, vou digitar soma. Pode ver que quando eu começo a inserir os valores, o programa começa a me oferecer várias fórmulas que ele já tem aqui para facilitar a nossa vida, para que a gente não tenha que digitar tanto, não tenha tanto trabalho manual, e sim procure automatizar o trabalho que a gente vai realizar. Então, como é a sintaxe aqui? Eu vou iniciar com a palavra soma, vou abrir parêntese e vou especificar um intervalo de células que eu quero somar. Ao invés de fazer célula B2 mais C7, aliás, célula B2 mais C2 mais D2, que seria um trabalho manual, teria que vir digitando, eu posso colocar um intervalo de células. E como eu insiro esse intervalo? Eu insiro da seguinte forma. Olha, faça uma soma para mim que comece com a célula B2 e vou utilizar o operador dois pontos. Por quê? Quando eu utilizo dois pontos, eu estou falando que eu vou somar um intervalo sequencial de células. Então, eu vou somar da célula B2 até a minha célula D2. Vou fechar os parênteses aqui. Aperto Enter e olha só, o software já retornou para nós os valores. Eu teria outra forma de fazer isso, vou fazer aqui à frente, apenas para exemplificar para vocês. Então, eu poderia fazer igual e digitando ou ainda selecionando. Por exemplo, eu poderia fazer igual, aí vou clicar na célula B2, vou inserir o sinal de somar, depois vou clicar na célula C2, depois vou clicar no sinal de somar e depois, por último, na célula D2. Ok? Então eu especifiquei aqui uma operação de soma. Vou apertar Enter, vocês podem ver que o resultado é igual. Bom, no nosso caso aqui, esse tipo de operação aqui, de ir selecionando cada célula, ou ainda eu poderia fazer também somando cada célula, digitando. Eu usei a opção de clique apenas para demonstrar para vocês, mas eu poderia digitar também igual B2 mais C2 e mais D2. Vai me retornar o mesmo resultado. Mas concorda comigo que se, por exemplo, eu tivesse que somar uma quantidade grande de valores, ficar digitando isso, eu acabaria me expondo, né, a uma probabilidade de cometer um erro, de encontrar um erro, de provocar alguma inconsistência aqui no meu cálculo, e não seria produtivo. Então, ao invés de ir somando cada valor, eu coloco a parte inicial onde eu quero começar. No caso aqui no nosso cálculo, nós iniciamos com o valor que estava armazenado aqui em B2, que era o número 5. Coloquei dois pontos para especificar, olha, eu quero somar um intervalo grande. Ele vai começar em B2 e vai terminar lá em D2. Então, a partir desse momento, você fecha parênteses para poder mostrar para o software que você encerrou, que dentro daquele intervalo que você quer efetuar a soma, apertou Enter e essa soma foi efetuada. Bom, e eu vou fazer a mesma coisa para as outras notas aqui. Bom, como que eu vou fazer? Eu vou digitar igual, mais uma vez, soma, abro parênteses, seleciono o intervalo que eu quero somar,
fecha parêntese e dá Enter. Bom, mas eu preciso de fazer isso para todos os resultados, para todos os registros? Não. Existe uma fórmula mais fácil de você fazer isso. Basta que você clique sobre uma célula, a qual você já fez a primeira operação, e você vai observar que na parte inferior direita aqui da célula, ele tem um quadradinho menor, azul, um pouco mais destacado. E o que você vai fazer? Você vai aproximar o mouse. Quando você aproximar o mouse desse quadradinho, você vai notar que o seu cursor se transformou em uma cruz. Então, nesse momento, você vai clicar e vai arrastar. Então, todas as operações que foram feitas, você fez uma cópia da operação, não do valor. Ah, mas será que é verdade isso? Será que eu posso confirmar? Claro, basta que você dê 2 cliques aqui e ele vai te mostrar que a operação que foi feita foi uma soma envolvendo da célula B4 até a célula D4 e o mesmo aconteceu com o valor que estava armazenado embaixo, efetuando uma soma da célula B5 até a célula D5. Tudo bem, pessoal? Bom, então a gente concluiu aqui essa operação com essa célula aqui, essa parte mais básica da aula. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui sobre o título do meu arquivo, né, que eu acabei de criar. Vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar ele de aula 03, parte 1. Vou apertar Enter e vou fechar aqui. A minha aula já está salva, pronta para a gente ir para a segunda parte.